Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar com a Jéssica sobre empreendedorismo pós-maternidade. Oi, Oi, Jéssica. tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Então tá bom. Tô colocando aqui o tema pro pessoal saber Uhum, quando entra, né? sim, E um tema super importante é falar sobre como é empreender, né, pós-maternidade. com certeza. Muitas mulheres acabam tomando essa decisão, né, de começar a empreender após ter seu neném. Verdade. E a gente vai falar sobre isso hoje, Jéssica. Como é que estão as coisas por aí? Gente, aqui em casa tá uma bagunça boa, porque eu comentei contigo, Isa, que semana que vem a gente tá de mudança. Aí então hoje a gente começou a mexer em algumas coisas, assim, eu olho aqui no apartamento e disse, nossa, tá uma bagunça boa. Tá tudo bem, Cida? Seja bem-vinda. Cida, seja bem-vinda. Você empreende, é mãe? Coloca aqui pra gente. Entrando aos pouquinhos, Isso. não, que é um horário que talvez as mamães estejam mais em casa, e a gente espera que elas entram aqui para participar conosco, né? Eu Sim, vou mandar uns sim. aviãozinhos aqui, Isa, também para convidar mais alguém. Tá, ótimo. E aí você agora empreendo e sou tia de 16. Uau, Cida! Então tem bastante coisa para compartilhar aí com a gente, hein? Que delícia, Verdade. muito bom, muito bom. Jéssica, então, depois você falou sobre a mudança, né? E eu fiquei pensando sobre os ciclos que se iniciam na nossa vida, finalizam novos ciclos que começam a iniciar. A maternidade é bem isso, né? Um ciclo que começa na nossa vida também. A Cida está dizendo que é pedagoga. Que bom, né, Cida? Já tem algum conhecimento aí técnico, né? Estudou para lidar aí com 16. Ajuda bastante, né? Quando é que você muda, Jéssica? Terça-feira, quarta-feira vem o caminhão buscar, mas eu acredito que terça-feira a gente vai primeiro, não sei, a gente tá vendo uma questão de organização, assim, até porque a gente tem o Nicolas, que é pequenininho, daí a gente tem que ver todos esses detalhes, né? Porque é toda questão de alimentação, né? E são 4 horas de viagem, então a gente está se programando. Então tudo começa na organização, né, Isa? A gente tem que ter organização em tudo. Sem E, dúvida. e você estava falando da maternidade, realmente, assim, a vida antes da maternidade é uma, né? E depois que a gente tem esse contato, que a gente é, no meu ponto de vista, assim, a gente é como se fosse uma flor, né? Então, quando o filho nasce, esse botão de flor, ele abre. Então, assim, eu acho que a mulher, de certa forma, ela se abre para uma nova vida, né? Por quê? Porque quando a gente tem um filho, não tem um manual, né, Isa? Não, a gente não tem um manual, porque cada criança é única, cada mãe é única, o ser humano, ele é único. Então, assim, não adianta a gente querer se basear na história de uma pessoa próxima a nós. Eu tinha muito a questão que eu olhava para a criação que a minha mãe teve para os filhos, né, teve conosco. Então, assim, eu entendi que não adiantava eu ficar me comparando ou querer fazer algumas coisas que ela fazia, porque o meu filho é único. Então, assim, na Uhum. nossa vida é assim. E depois que a gente tem um filho,
alguns sonhos que a gente tinha antes já não faz mais sentido. E eu vivi isso na pele, porque eu fazia graduação de licenciatura, né, biologia, licenciatura, então, para dar aula, o meu objetivo era terminar essa graduação e ingressar já num mestrado, porque eu tinha isso na cabeça. Eu queria pesquisar, queria seguir essa linha de pesquisa. Desde que eu entrei na graduação, eu consegui bolsa de iniciação para fazer pesquisa. Só que aí o que, que aconteceu? No meio desse caminho, eu conheci uma pessoa que eu vi que era a pessoa que eu queria para minha vida, era a pessoa que eu me senti completa, né? Eu me senti realizada com essa pessoa e a gente decidiu que a gente queria ter um filho. E foi próximo quando eu estava terminando minha graduação. E tem toda aquela questão da sociedade. Ah, será que eu não sou nova demais, né? Na época eu tinha 22 anos. E aí vem muitas perguntas. Só que aí eu me permiti, Isa, eu me permiti porque era um desejo também do meu companheiro. E então Sim. a gente teve, nós engravidamos. E assim, foi a melhor experiência que eu tive. Eu acho que nesse período que eu me dediquei para o meu filho, que me dediquei para minha casa, eu consegui olhar para mim, olhar quem era de fato a Jéssica. E aqueles sonhos, aqueles objetivos que eu tinha antes, já não fazia sentido para mim. Eu Uhum. não conseguia olhar para a minha vida é, idealizando aqueles sonhos. Então, assim, esse olhar que eu tive para mim, essa minha reconstrução, porque eu trabalhava, ao mesmo tempo que eu fazia a graduação à noite, eu trabalhava na mesma universidade o dia todo, né? Eu tinha carteira assinada, tinha plano de saúde, né? De certa forma era uma estabilidade. Só que Uhum. aí o Nicolas nasceu. E aí eu pensei, até que ponto vale a pena eu ficar o dia todo longe do meu filho, né? Eu Sim. já tinha terminado a graduação, né? E eu trabalhei, eu terminei a graduação em fevereiro e o Nicolas nasceu em agosto. Então, nesse período, Uhum. eu ainda trabalhei nessa universidade, só que chegou no momento, aí eu tive o Nicolas e né, no período da licença que eu fiquei em casa, eu olhei bem para mim, olhava para mim e eu conversava com meu companheiro e eu me perguntava: será mesmo que eu vou querer voltar? Será que é isso que eu quero? E eu até Uhum. fui trabalhar, Isa, eu até fui um dia trabalhar, mas eu não consegui ficar uma manhã. Não consegui ficar uma manhã porque o meu valor, o meu filho era mais importante naquele momento. Então, assim, Entendi. eu peguei, eu tinha que fazer um exame, aquele exame de retorno, né? E eu fui fazer esse Uhum. exame, só que o que que aconteceu? O meu companheiro também me disse, não, não tem por que você voltar. Eu acho que o melhor que você faz é ficar com o nosso filho até então que ele consiga aprender a falar, né? Que ele consiga se defender. Então foi isso que eu fiz. Eu pedi a minha demissão e assim foi uma decisão bem, como que eu posso falar? Foi uma decisão bem de coração, porque eu queria nesse momento estar próximo do meu filho. E Nossa, hoje, Jéssica, e pode falar. você falou assim, dois pontos aí que eu acho assim super bacanas, né, da gente ressaltar aqui, porque às vezes tem pessoas que vão ver agora, tem pessoas que vão ver depois, né? Às vezes as coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente quer controlar, né? O nosso cognitivo, né? Ele quer lá colocar em ordem, né? Mas como assim você conheceu de repente? Eu conheci meu marido e casei com ele em 4 meses. E sendo que eu já tinha tido um relacionamento de 3 anos anterior, não tinha Uhum, casado, né? sim. Então, assim, às vezes a gente acredita que os padrões que muitas vezes são impostos. Oi, Rúbia, linda.
aquilo que a gente vai aprendendo, os padrões que são impostos, a gente precisa continuar seguindo, né? E você disse algo super importante, né? Poxa, eu conheci uma pessoa, essa pessoa, eu percebi que era com ela que eu queria ficar, e eu tomei a decisão de ficar, né? Então, assim, eu não fiquei racionalizando muito, né? É, se eu havia feito o planejamento certo, se havia namorado tanto tempo, né? Eu senti muito e não controlei muito isso, porque às vezes as pessoas querem controlar a vida. E o segundo ponto aí que eu falo que é sensacional, que acontece muito na maternidade, inclusive existem pesquisas, né, que mostram que muitas mulheres decidem empreender por conta da maternidade, tá? E um dos motivos, um dos fatores que faz com que elas tomem essa decisão é por conta da flexibilidade do tempo. Então, elas querem ter mais flexibilidade para poder estar com o filho, né? Ter mais tempo de qualidade e equilibrar esse papel que é tão importante. Você disse sobre eu sentir, foi uma decisão tomada com o coração. Uhum. E nós que temos empresa, né? Nós que empreendemos, muitas vezes não queremos mais sentir, né? A Ruba está dizendo que foi o caso dela, né? Às vezes a gente acha assim que eu preciso cuidar aqui do negócio, preciso olhar faturamento, né? Preciso lidar com o fornecedor e eu tenho que só racionalizar. Só que as melhores decisões que a gente toma são decisões que a gente sente e a gente permite, né, esse nosso lado, que eu falo, é o self 2 nosso, né, que a gente tem, e nele está o nosso maior potencial, né, é quando a gente se permite sentir, e com esse sentir a gente começa a tomar decisões que fazem muito mais sentido para a nossa vida, né? E aí, conta aí, deixa eu ver, ó, foi meu caso, eu juntei o útil ao agradável, a Rubia dizendo. Então Bom, você falou que tomou essa decisão assim, né? E qual a sim. importância para você, Jéssica, hoje, né, de conseguir aí ter o seu próprio, você está iniciando, né, o seu negócio e juntar isso à maternidade? O que você vê aí de importante nessa transição para você? Bom, Isa, e nesse período assim que eu fiquei em casa, né, porque foram quase 2 anos, que eu me dediquei para minha casa, pro meu marido, pro meu filho, né? E aí eu perdi um pouco da minha identidade, né? Porque eu acho que quando a gente se torna mãe, a gente perde um pouquinho da identidade, porque a gente dá muito, a gente tem que se dedicar muito para aquela criança que realmente precisa. Até os 2 anos, hoje eu vejo assim que a criança até os 2 anos ela precisa muito de um apoio do pai e da mãe. Então assim é uma doação. A gente tem que se doar. Então, assim, e tá tudo bem, né, Isa? Eu não vejo problema, assim, porque o que a gente não pode é deixar isso se prolongar, essa falta da nossa identidade, né? Porque, assim, por um tempo o nosso filho ele vai precisar, ele precisa daquele apoio. Então, assim, eu perdi um pouco da minha identidade, chegou uma época que eu não sabia o que eu queria da minha vida, e chega um momento também na nossa vida que o lado profissional, de certa forma, vai, ele vem na nossa cabeça, vem aquelas perguntas, nossa, o que eu vou fazer da minha vida? Para onde que eu vou? E nesse caminho eu conheci, né, o desenvolvimento humano, conheci o coaching, conheci as ferramentas, né, comecei a acompanhar os profissionais e eu disse, nossa, que maravilhoso, é isso que eu quero. E eu sempre fui muito de ouvir e ajudar as pessoas. Uhum. Isa, você tá me ouvindo? Ele deu um corte aqui, Jéssica. Agora Tá. voltou. Voltou? Uhum. Voltou. Tá. E assim, Isa, eu estava comentando que nesse tempo então, que eu fiquei em casa, eu conheci o coach, conheci o desenvolvimento humano e é isso que eu quero daqui para frente. Então, assim, o meu objetivo hoje é conciliar, sim, conciliar o meu filho, conciliar as minhas ações dentro da minha casa, mas também desenvolver o meu trabalho, né? Ótimo. Então, assim, é um novo ciclo, são novos desafios, e eu saí completamente da minha zona de conforto, porque, assim,
antes a minha rotina era totalmente outra, né? E, e antes de conhecer essa metodologia, esse desenvolvimento humano, antes eu não olhava muito para mim, então assim, eu era uma pessoa que reclamava, era uma pessoa, nossa, agora às vezes eu olho para o meu passado e disse, coitada da minha família, coitada das pessoas, porque eu literalmente, Isa, assim, eu só ficava me lamentando. Só que eu nunca, claro, eu estava sendo mãe, então assim, eu também entendo um pouco da Jéssica no passado, mas eu não quero mais isso daqui para frente. Então daqui para frente eu me dedico mais para mim e nessa questão do empreender a gente tem que cuidar muito a questão então da rotina, né? Qual é a rotina que eu Sim. vou querer seguir? Qual é a rotina que faz bem para mim, mas que também faz bem para o meu filho, faz bem para o meu companheiro? Como que eu vou fazer essa divisão? Essa divisão da Jéssica, né, o meu lado pessoal, profissional e também a Jéssica mãe, a Jéssica companheira. Porque assim, se a gente tem um planejamento, se a gente consegue colocar as pessoas, tem algumas pessoas que usam agenda, eu gosto da agenda, ainda não consegui me adaptar ao celular, à agenda do celular. Eu coloco lá algumas coisas, mas ainda não é uma coisa consistente. Então eu prefiro anotar. Então, assim, Isa, o que eu vejo que a gente precisa ter uma rotina, né? Uhum. Precisa se Ótimo. organizar. E Uhum. também ver, a gente tem que olhar e ver o que não está dando certo, o que está dando errado. Então, assim, porque não, as coisas de início não vão ser, não é perfeito. E às vezes Uhum. vai dar trabalho. Às vezes vai dar uma vontade, Isa, de sentar e de simplesmente olhar o que está acontecendo, né? Mas assim, o que a gente tem que ter forte? A gente tem que ter um porquê forte dentro de nós. O porquê que a gente Uhum. está fazendo as coisas, né? Uhum. E como eu te falei antes, o meu valor de filho, essa questão da família é muito forte para mim. Então, assim, hoje eu estou fazendo o meu máximo, assim, tá aqui falando com vocês, tá aqui. Ontem de noite eu também estava fazendo uma live. É uma superação para mim. Por quê? Porque antes eu não fazia isso. Gravar um Sim. vídeo, e eu gravava uns 20, 30 vídeos e eu sempre me perdia, não saía um decente. Então, assim, outra coisa que eu até comentei ontem de noite, que é bom compartilhar, porque às vezes as mães, as pessoas que daqui a pouco depois vão estar vendo essa live, que a gente carrega conosco a questão das crenças, né, Isa? Aquelas limitações que, Sim. que durante a nossa vida a gente carrega alguns pensamentos, a gente vai alimentando algumas limitações. E o que a gente tem É, que fazer? Pode falar isso. não, pode continuar. Não, eu só queria comentar, trazer para que depois as pessoas que assistam, que essas pessoas se perguntem até quando eu vou querer essa limitação comigo. E foi isso que eu fiz, Isa. Eu me perguntei até quando, Jéssica, tu vai querer ficar travada. Até quando tu vai querer ter essa crença com você? E teve um dia Uhum. que eu disse não, eu não quero mais isso para mim, eu quero levar esse conhecimento para as outras pessoas, eu quero poder ajudar as outras pessoas, porque é isso, Isa, que me move, que faz, de fato, eu me sentir realizada. É, a questão de ser realizada como mãe, eu sei que eu sou, porque o meu filho, eu nunca imaginei que um amor de mãe e filho fosse tão grande. Mas, assim, essa Uhum. questão de se realizar ajudando outras pessoas é algo que realmente me toca muito. Eu me sinto muito realizada de receber até um simples comentário. Então, assim, essa questão do empreender, de ajudar outras pessoas, de levar essa mensagem, é, é isso que eu quero para minha vida, sabe? Ai, que lindo, Jéssica. Assim, eu ouvindo você, né? Eu lembro de quando a Rubia batendo palma, a Rubia falou assim também sobre
que foi rápido, né? Acho que esse tempo teu de 2 anos, né? Eu lembro também de quando eu fiz minha transição de carreira, né? E eu falo que muitas vezes a gente toma essas decisões são em momentos que a gente está passando por um ciclo que a gente precisa encerrar, né? E a gente é levado a refletir. O meu eu não vou entrar muito nesse momento aqui, porque é para a gente falar sobre a maternidade, né? Mas o meu foi num momento, foi relacionado à maternidade, mas a decisão foi relacionada com uma perca, né? Então eu perdi o meu pai que cuidava do meu filho. Então eu teria que decidir se o meu filho ia ser cuidado por outra pessoa, se eu ia pagar alguém para cuidar dele, ou se eu iria cuidar, né? Mas o que me levou a tomar a decisão foi realmente fazer essa transição, foi realmente a perca dele, né? De olhar e falar, o que você está fazendo com a sua vida, né? É isso que você quer mesmo, entendeu? É esse tipo de vida que você quer levar? Será que a sua vida pode acabar a qualquer momento, né? Porque a do meu pai foram em 4 meses. Então, e aí, entender que, de repente, se eu delegasse isso também para outra pessoa, esse cuidado, essa responsabilidade de cuidar do meu filho, será que eu não podia vir a me arrepender? E uma das coisas que hoje fazem mais sentido para mim é equilibrar, né? São duas coisas muito importantes. A minha família, né? Porque eu falo que é a minha base, né? E também o meu trabalho, que eu sou apaixonada pelo que eu faço. E ouvindo você fala assim, você fala como eu falava lá no começo, né? Isso que eu quero, né? Eu vejo o quanto isso mudou, né? Eu reclamava muito, eu olhava, eu não tinha, né, o senso de, você falou, eu ouvi entre linhas, né? Eu não tinha o senso de autorresponsabilidade, eu terceirizava a culpa para os outros, né? Para a empresa, para o governo, para o marido, né? Para o filho, e não. Eu comecei a ter uma autoconsciência muito maior. E hoje eu quero ajudar essas pessoas a terem isso, né? Então você traz muito isso, Jéssica. Então isso é muito bonito, né? O que eu digo para você é que o caminho a gente faz caminhando. E que, sim, isso acontece quando a gente toma uma decisão, né? E você tomou a sua decisão aí, né, de fazer essa transição na maternidade. E lógico que, já linkando com a questão de crenças que você falou, sim, é necessário a gente trabalhar aí. Olha o Rubem falando, eu não era tão feliz no CLT. E quando a Estela chegou, foi o que me deu força e coragem para partir do empreendedorismo, para partir para o empreendedorismo de vez. Não me arrependo, amo demais o que eu faço e ver o quanto foi importante. Ai, Rubem, obrigada aí por compartilhar, né? A Rubem também tá compartilhando que também não era feliz, né, no mundo corporativo, e a Estela acabou dando a força para ela fazer essa transição, né? Então, acho que isso é muito importante. Você também acabou tendo essa força nesse momento, né, Jéssica? Com certeza. E, e isso é muito importante, né? A gente respeitar os nossos valores, ver aquilo que é importante para a gente, identificar se a nossa família é importante, como é que a gente concilia, né, esse cuidado da nossa família ao nosso trabalho? Qual a melhor forma da gente fazer isso? E com certeza, para a gente conseguir fazer isso, Jéssica, a gente tem que trabalhar, sim, esse sistema que você falou de crenças, né? Você falou que teve que trabalhar aí. Crenças, gente, dá para fazer live por uma semana, tá? Dá para falar de crenças, né? Então, são padrões que a gente vai adquirindo, né? Desde, acho que da barriga da mamãe lá, e vamos aprendendo. Criança, depois tem escola, tem a sociedade, além de que nós somos e vivemos num mundo onde o pensamento que nós somos educados é um pensamento cartesiano, linear, um pensamento mecanicista do certo, do errado, do bom e do mal, né? Então a gente precisa, quem acompanha aí, eu geralmente falo muito sobre a Cornélia Bonicamp, né? Na parte de constelação sistêmica familiar, pensamento sistêmico, a gente precisa estudar um pouco sobre o pensamento sistêmico para modificar esse nosso sistema de crenças, porque é algo que a gente aprendeu, né? Então, e é possível aí de ser modificado, desde que a gente esteja disposto a mudar.
Com Jéssica, certeza. quais desafios hoje você enfrenta, né, para conciliar, né? Porque a gente fala sobre isso, que é muito bom a gente viver nossos valores, a gente conseguir estar com o nosso filho e também conseguir empreender, cuidar da nossa empresa, fazer aquilo que a gente ama, mas tem desafios, né? Eu falo para todo mundo, gente, não pensem que é filme de Hollywood, que é comercial de margarina, não. Tem diversos desafios. Quais são os desafios que você enfrenta aí? Nossa, são muitos, né? Ó, se vocês ouvirem, ó, o filho já acordou. Quais são os desafios aí, ó? Olha, Ótimo! eu acho que o primeiro desafio é aquela questão da rotina que eu já tinha comentado, né, Isa? Depois é ter disciplina, né? Como eu falei, ter um porquê forte. Por que que a gente está fazendo tudo que a gente faz no nosso dia a dia? Por que que a gente Quer pegar acorda ele, todo dia? Jéssica? Pega Não, ele, traz ele. não, o meu marido tá lá, acho que ele dorme mais um pouquinho. Então tá É, bom. outra coisa, eu falei da disciplina, então assim, por que que a gente acorda todo dia, né? Por que que a gente faz o que a gente faz, né? Ter isso bem forte na nossa cabeça. E assim, a gente se olhar, se conhecer, né, Isa? Eu acho que a chave da nossa realização como um todo é a gente se olhar, ver o que pode ser melhorado. Porque assim, a gente nunca vai estar completo, a gente nunca vai ter perfeição, né? Mas o que que a gente pode buscar é a cada dia evoluir um pouquinho, a cada dia buscar melhorar um pouquinho. Um exemplo assim, hoje essa área do online, de ferramentas e tudo mais, são coisas que eu não tinha muito conhecimento. Então, assim, ter o conhecimento do Instagram, que eu estou tendo, né, na mentoria com você e com a Márcia, então, assim, são aprendizados e, ao mesmo tempo, são grandes desafios, porque, assim, só estudar não adianta. Por que que não adianta? Porque a gente tem que colocar a mão na massa e a gente tem que ir e a gente tem que fazer, a gente tem que achar um tempo para a gente se desenvolver, né? Então, Sim. assim, desafios são muitos, são as críticas das pessoas lá no mundo lá fora, mas deixa aquelas críticas lá fora. São desafios, às vezes até com o nosso eu. Vem aquela voz e pergunta, mas será que é isso mesmo? E de vez em quando vem esses pensamentos que eles querem nos sabotar, né? O Uhum. deixar para amanhã, o procrastinar. Quantas vezes que a gente pensa em fazer alguma coisa e vem aquela voz ou aquele sentimento, não, pode ser feito outra hora, então assim, como que a gente pode lidar? Como que a gente pode se conhecer melhor? Porque Uhum. desafios, eu acho que todo dia a gente vai encontrar um desafio. Só que o que, que a gente tem que fazer? Como que a gente está se comunicando com o mundo? Qual que é a nossa comunicação? Como que a gente Uhum. está se alimentando? O que, que a gente coloca para o que a gente assiste na TV? Será que eu estou lendo os livros certos? Será que eu estou andando com as pessoas certas? Hoje, Isa, eu posso falar para você que assim, eu quero estar do lado de pessoas, eu quero caminhar com pessoas que eu sei que elas, de certa forma, tenham os mesmos valores do que os meus e que sim, que elas consigam agregar de alguma forma, algum conhecimento para mim, porque o ser humano está sempre tem um espacinho para Uhum. adquirir um novo conhecimento. Então, assim, essa forma de se comunicar, essa comunicação interna, os meus pensamentos, como que está o meu diálogo interno, né? Ô, Jéssica, Oi. a, a Rúbia colocou muitos desafios. Rúbia, quais são os seus desafios? Coloca aqui pra gente quais são os seus. A Jéssica está dizendo que os desafios dela são pensamentos internos, lidar com a crítica, fazer um bom planejamento e lidar com a rotina. Então, ela citou quatro. E quais são os seus desafios, né, para conciliar aí o empreendedorismo com a maternidade?
Tem mais desafio, Jéssica? Ah, Isa, olha, se eu for parar aqui para pensar, eu acho que sim. Não, porque as pessoas. Se tem mais alguém aqui, por favor, coloca quais são os desafios, ajuda a gente aí. Quais são os desafios, gente, de empreender, de lidar com a maternidade, né? De conciliar aquilo que é importante pra gente. Então, porque às vezes a gente olha as pessoas, e eu costumo muito falar isso, eu falo, gente, para de olhar o palco dos outros, sabe? Você não conhece os bastidores. E vocês sabem que eu falo, a Rúbia colocou aqui uma frase que eu falo muito: os críticos não pagam os boletos. E eu falo muito isso, gente. Quem critica você não paga boleto seu, não, né? Então, larga a mão de ouvir as críticas dos outros, tá? E ela colocou, tô aprendendo isso. E é isso mesmo, tá? A gente precisa evoluir nesse ponto. Entender que se a pessoa falou algo que de repente não agradou você, não tome isso para si, sabe? Às vezes tem muito mais relação com ela mesmo do que com você. Pegue para você aquilo que faz sentido, entenda de repente o que você pode melhorar a partir daquilo, se fizer sentido para você. Porque às vezes as pessoas falam algo que não faz sentido, tá? E aí a gente precisa fazer um trabalho para deixar aquilo lá. Agora, se a pessoa falou alguma coisa que faz sentido para você, pegue, absorva aquilo, entenda o que é que eu preciso modificar a partir daquilo. Isso é muito importante, né? A gente fazer esse trabalho aí interno, né? Internalizar esses feedbacks que a gente recebe. E Uhum. entender também, o Silvio Barros entrou aqui, eu até indico muito o trabalho dele para algumas pessoas, que ele é especialista em comunicação não violenta. Muitas pessoas, elas não sabem dar feedback, elas não foram acostumadas, elas não foram educadas. Comunicação é um dos maiores fatores aí que causam conflito, né? Então, causam conflito aí. Quem tá aqui? Ah, é a Rúbia. Causa conflito, sim. Então, às vezes, a gente precisa, às vezes não, nós precisamos aprender mais sobre comunicação. Nós precisamos alinhar a nossa comunicação, ajudar parceiros, né, alinhar a comunicação junto a eles também. Clientes, comunicação tem que ser alinhada, né, enquanto não estiver alinhado. Filhos, né, alinhar a comunicação com o filho, fazer acordo com o filho, com o marido. Então, tudo isso a gente precisa aprender. A Rúbia colocou aqui. Os pensamentos também sempre vêm que não estou sendo suficiente para Estela. Organização da rotina. Esse ano, principalmente, tendo que ser mãe, professora, ter tempo para marido, tempo para mim. Saber lidar com o tempo hoje, para mim, é o maior desafio. Olha quantas coisas, né? Quantas coisas. E aí, Jéssica? Nessa questão, ó, a Silvia colocou aqui, a minha amiga. Oi, não sou mãe e não sou empreendedora ativa, mas concordo plenamente com o que a Gé nos colocou. O primeiro grande obstáculo é nós mesmos, nos regrar, estabelecer metas e não procrastinar. É isso mesmo. Uma outra questão, assim, Isa, que eu acho que quem decide empreender, quem é mãe, o que essa pessoa tem que ter na cabeça, e é esse pensamento que eu coloco, que eu tenho todos os dias para mim. Um exemplo assim foi ontem de noite, eu tinha live, era 7h57, Isa. E faltava 10 minutos para iniciar a live, o Nicolas caiu, e não foi um tombo forte assim, mas caiu, bateu a cabeça, já fez aquele choro. E assim, para quem é mãe já sabe que a gente já fica um pouquinho nervosa, mas a questão é de trabalhar a nossa inteligência emocional, né? Porque assim, ó, 10% é o que acontece e 90% é como eu vou reagir diante daquele fato, né? Eu vejo ontem de noite, se eu não tivesse um pouquinho de equilíbrio, um pouquinho de dominar a mim mesmo, os meus pensamentos, os meus sentimentos, eu não ia conseguir fazer a live, eu não ia conseguir falar, né? Mas aí qual foi o meu pensamento? Eu disse, calma, tá tudo bem, não foi nada forte, já vai passar, né? Conversei com o Nicolas e assim, é tão incrível a forma quando eu converso com ele e ele entende,
Então, assim, eu falo pro meu marido hoje, assim, a gente não precisa gritar, né? Não precisa ter um comportamento agressivo com a criança, não precisa também fazer uma revolução, às vezes né, por coisas simples. Então, assim, entender que a nossa rotina, né, Isa, às vezes não vai sair como a gente quer, não vai Sim. sair como a gente desenhou, como a gente colocou no papel. E assim, Uhum. é saber trabalhar essa questão, essa inteligência emocional, esse gerenciamento das minhas emoções, né? Ter o Sim. controle, esse autocontrole. Agora deixa eu... Acordou de novo. Faz parte, gente. Olha aí o desafio da Jéssica, faz parte, isso aí. Faz parte. Jéssica, nossa, muito obrigada, viu? Assim, você trouxe aí muito conhecimento, né? Muitas dicas. Acho que a gente trouxe algo aí bem importante e faz todo sentido, né? Para que as pessoas consigam entender que tomar essa decisão é muito mais do sentir do que o racionalizar, né? Do que o pensar. Que sim, a gente vai ter os desafios e fazem parte, assim como a gente tem os desafios no mundo corporativo também que fazem parte, que é importante a gente saber aquilo que faz sentido pra gente, né? Aquilo que é importante pra gente. E tudo isso parte o quê? De um autoconhecimento, né? Da gente Uhum. entender aquilo que é importante pra gente, da gente não procrastinar aquilo que é importante pra gente, da gente decidir, né? Então, acho que são pontos, assim, muito importantes que você trouxe, assim, que você gerou aí para as pessoas, né? Algumas reflexões e trouxe clareza, né? A gente já sabe aí que seu bebê tá gritando, né? Já tá pedindo mamãe e precisa da mamãe. Eu queria convidar você, deixa 3 dicas, tá? Para elas, para quem tá pensando em empreender, para quem tá pensando em, de repente, a começar a conciliar essa maternidade com o próprio negócio. Como é que elas fazem isso, tá bom? E fala um pouquinho Uhum. do seu trabalho antes da gente encerrar, que eu depois faço o fechamento aqui e falo. Uhum. Então, assim, Isa, o que eu acho principal, assim, a minha primeira dica, assim, para quem quer empreender, para quem tem um objetivo, né, que então que essa pessoa consiga conhecer a si mesma, consiga realmente, que ela decida, tenha essa decisão de que sim, que ela vai querer olhar para ela, que ela vai querer se conhecer mais, ter essa humildade, porque quando a gente é humilde, que a gente reconhece que sim, a gente precisa de ajuda, que a gente não é um ser humano pronto e que nunca vai ser tarde para empreender e nunca vai ser cedo demais, né? Então, assim, essa questão conheça a si mesmo. Minha primeira dica, assim, que quando eu coloquei isso na minha cabeça, a clareza que eu tenho do meu futuro, a clareza das minhas ações, são totalmente diferentes das minhas ações do passado. Então, assim, conheça a si mesmo. A minha segunda dica é para que essa mãe, para que essa mulher, para que essa pessoa que vai, que está aqui conosco assistindo, que depois também vai assistir, assim, que ela se pergunte qual é a minha prioridade hoje na minha vida, né? Qual é a minha prioridade? Então, assim, respondendo essa pergunta, eu tenho certeza que vai virar uma chave na vida dessa pessoa, da mesma forma que virou na minha vida. E a minha terceira dica é assim, tenham mentores, né? No meu passado eu pensava, nossa, né, aquele pensamento o ego, eu acho que o ego fala mais alto, né? Então, assim, o orgulho, às vezes fala mais alto no ser humano, mas assim, o que que eu digo hoje? Como é bom a gente ter uma pessoa que já caminhou aquele caminho. Sim. Nossa, como é bom você ter alguém que você pode mandar uma mensagem, que você pode estar toda semana compartilhando experiência, vendo progresso, né? Essas mentorias em grupo ou uma mentoria individual, né? Eu participo hoje, eu nem sei quantas mentorias, eu tenho a mentoria da minha formação de coach, tenho a mentoria com a Isa, mentoria com a Márcia, e assim, são coisas
que eu acho que são fundamentais para a nossa vida. A gente ter profissionais que já caminharam esse caminho, que eles vão pegar na nossa mão, né, e aí vão estar conosco. Eu acho que assim, isso é fundamental para quem quer de fato entender ou quem quer alcançar um objetivo, porque a clareza das nossas ações vão ser maiores e o nosso sonho não vai ficar só no papel. E hoje, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é desenvolver mulheres, é trabalhar com mulheres. Porque, sim, a mulher, eu gosto muito de falar que a mulher ela é uma potência, ela tem um potencial ilimitado. E Sim. muitas vezes a gente fica escondida. E eu descobri o meu potencial, muitas habilidades que estavam escondidas em mim depois que eu virei mãe. Então, esse desabrochar, essa nova vivência, esse novo olhar para a vida, me trouxe esse sentimento, essa vontade do querer, de ajudar, e principalmente ajudar as mulheres, porque às vezes a gente quer carregar muitas coisas nas nossas costas, a gente quer carregar tanta coisa, e muitas vezes a Sim. gente esquece desse olhar para nós. Então, assim, Uhum. ter essa humildade de pedir ajuda, de ter alguém para caminhar junto. E quando a gente caminha junto, a gente chega mais rápido, a gente chega mais longe, né? Eu acho Uhum. que é isso, Isa. É isso que eu teria para falar para quem está aqui acompanhando a gente. Ai, é tão lindo ver você falar, sabe, Jéssica? Porque a gente vê você falar mesmo da sua experiência, da sua vivência, né? Daquilo que você tem passado. E eu tenho muito orgulho, sabe, de ver você aí, de ver os seus passos, de ver você evoluindo. Você é muito determinada, né? A gente vê que você vai lá, que você faz. Então, eu tenho certeza que você vai ajudar muitas mulheres, sabe? Não é pouca, não, né? Eu vejo a Jéssica, assim, ajudando muitas mulheres, né? Ajudando aí muitas Amém. pessoas. Você faz... Aí, gente, eu sou chorona, tá? Você faz, você faz isso com o coração, né? Então, acho que Faço. quando realmente isso vem de dentro, né? Não tem como dar errado, né? Então, eu desejo, assim, muito sucesso, sabe, para você, que você continue nessa tua jornada, que você continue nessa busca, entendendo que cada desafio que vem é para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente amadurecer. E que sim, você sabe que eu sempre falo, né? Estar em grupo é muito bom. Assim como hoje eu mentoro, eu também sou mentorada. Então, acho que isso é muito importante, né? A gente estar com outras pessoas que a gente possa dar a mão, ajudar, e assim como a gente possa ter alguém que possa pegar na nossa mão para nos ajudar, né? Então, Uhum. o que eu deixo, né, de dica para todas as empreendedoras, todas que querem empreender e querem aí continuar, né, conciliando essa maternidade. As meninas falando, Jéssica, deixa eu ver, Sil. Precisamos de mais mulheres e mãe como vocês. Nós mulheres precisamos de umas das outras. Ai, que lindo, Sil. Gratidão. É nítido o amor que você tem, Jéssica. Aí a Rúbia falando. Ai, que Ah, é a Rúbia lindo. querida, ela estava ontem também na nossa live. Que lindo, né? Assim, então, o que eu deixo para vocês, sabe? Primeiro, a Jéssica falou sobre autoconhecimento. Dentro do autoconhecimento, existem diversos pontos que a gente precisa olhar, tá? E entender. E tem ferramentas que ajudam você a ter mais clareza sobre isso. Conheçam quais são os seus valores pessoais. E valor, ele é algo, assim, às vezes, muito mais inconsciente do que consciente, tá? Mas é simples, né? Escreva o que importa para você, o que é importante na sua vida, tá? Não tem como entrar aqui nisso nesse momento, mas tem os valores fim, valores meio. Mas, assim, você quer começar? Pega um papel, uma caneta e escreva o que é importante, o que eu considero importante na minha vida. Dali você vai entender. Depois, se você quiser me mandar, pode me mandar, que eu te ajudo aí a trabalhar em cima disso, tá? Mas o que é importante para minha vida? Escreva sobre isso. Segundo ponto que a Jéssica ela falou aqui nessa live
a gente precisa ter uma rotina, tá? Às vezes, a Rúbia aqui pode falar, vão lá no Instagram da Rúbia. A Rúbia, depois que começou o Arsenal da Empreendedora, entendeu, né? Como é bom começar a semana, a leveza, a tranquilidade, do que é ter uma rotina, gente. Rotina não prende, rotina não engessa, rotina dá liberdade, sabe? Então, é muito bom você ter uma rotina. Então, para a gente conciliar isso, né? Para a gente poder suprir aquilo que é importante na nossa semana, a gente precisa ter uma rotina. Então, o que importa para você, tenha uma rotina. E terceiro ponto, né? Para quem quer empreender aí e conciliar a maternidade, eu falo para você, é aprendizado. Assim como não tem escola para maternidade, do faça isso, faça aquilo que vai dar certo, gente, no empreendedorismo é a mesma coisa. A gente tem sim conteúdos que podem te ajudar, conhecimentos que vão te ajudar a melhorar, a estruturar o seu negócio melhor, que dá sim para a gente empacotar. Inclusive, o Arsenal da Empreendedora é uma coisa que a gente empacota ali ferramentas para te ajudar, tá? Mas o empreendedorismo, assim como a maternidade, é uma escola, né? A gente vai aprendendo no decorrer. Então, aprenda, né? A terceira dica que eu deixo para você, aprenda com o processo. Aprenda fazendo, né? Então, não trave, não deixe de tomar ação, porque você não sabe, porque eu não tenho o conhecimento. É igual maternidade, a gente vai aprendendo fazendo, né? E aí, se a gente não consegue, a gente pede ajuda de uma amiga. Olha, meu filho tá fazendo isso. Pede ajuda do Google, né? E assim é no empreendedorismo também. Não fique sozinha, tá bom? E vá aprendendo fazendo, tá bom? Então, essas são minhas 3 dicas para vocês. E eu desejo aí que cada uma de vocês viva o sonho de vocês e que vocês sejam muito felizes, né? Fazendo aquilo que é importante para vocês. Amém. Jéssica, muito obrigada, viu? Foi uma alegria enorme passar a tarde aqui com você esse tempinho e conhecer um pouquinho mais de você, né? Fiquei muito feliz de ouvir você e tenho certeza que você ainda vai ajudar muitas e muitas mulheres, viu? Amém. Obrigada, Isa. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelas pessoas que estiveram conosco nessa tarde. E assim, o meu desejo é que a gente possa ter outros momentos como esse, né? Que a gente possa ter outras oportunidades, que a gente consiga compartilhar mais conhecimento e que sim, que a gente consiga ajudar outras mães, outras mulheres, outras pessoas, né? Porque a nossa vida, ela é tão bonita, ela é uma vida que a gente está aqui para a gente realizar tudo aquilo que a gente deseja, né? Não é para a gente ter uma vida carregada, uma vida pesada, né? Sem E dúvida. como eu falei, o momento certo é agora. Então, assim, decida hoje o que você vai querer para a tua vida, o que você vai querer fazer, né? Porque as oportunidades estão aí e a gente que tem que estar pronto para correr atrás, né? Para colocar a mão na massa. Muito obrigada, Isa. Gratidão mesmo. Obrigada, Jéssica. Obrigada, meninas, viu? Um grande beijo para vocês, Sil, Rúbia e as meninas que estão aí, tá? Ótima tarde para vocês. Tchau, meninas. Tchau.